Certo. Gente, vocês citaram 1 milhão de projetos incríveis, né, que são desenvolvidos pelo GBLab. E eu queria entender um pouco se existe algum investimento ou algum relacionamento, né, do GBLab com o setor privado ou com o setor público mesmo. Bia, obrigado aí mais uma vez pela sua pergunta. Que bom que você fez uma pergunta bem interessante, assim, para quem está começando no mundo acadêmico, para os estudantes que têm interesse em fazer iniciação científica, em futuramente ser pesquisador, pesquisadora, seguir a vida acadêmica. Veja, tudo que a gente desenvolve em laboratório, em campo, essas biotecnologias que vêm sendo desenvolvidas no Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA, dependem, obviamente, de recursos. É bem verdade, Bia, que é bom colocar aqui, para quem tem interesse em seguir a vida acadêmica, que nada é muito fácil. Eu me lembro, e até hoje, muitas vezes a gente tem que tirar recurso do bolso para pagar um insumo, para fazer uma pesquisa, para ir a campo, para manter o laboratório, para comprar um detergente, para limpar um chão, porque, infelizmente, a universidade, a academia está totalmente desorganizada e sem investimento há já alguns anos. O que estamos assistindo aí é um processo de desmonte da universidade, digamos assim, descrédito da ciência e tecnologia no país. Um governo, um desgoverno federal que, de fato, não se preocupa nem um pouco com esses pontos. Afinal de contas, é um pensamento de entregar a nossa matéria-prima barata para grandes empresas, grandes grupos internacionais, como a gente tem assistido, né? Por exemplo, a gasolina, cara, que dizem que está barata. Rapaz, nós somos referência na produção de petróleo no mundo, em termos de produção, de jazida, né, de disponibilidade, e a gente, quer dizer, perfura petróleo, manda para fora para refinar e volta para aqui, cobra um valor absurdo. Vocês assistiram o desmonte da refinaria Landulfo Alves de Mataripe, para depois ser vendida com um valor lá embaixo. Então é um desgoverno que não está preocupado, por exemplo, com a formação de engenheiros e engenheiras. Afinal de contas, um país que só vende matéria-prima não precisa de engenheiro e engenheira, né? Isso é só para, quer dizer, até assim ainda precisa, mas precisa muito menos. Não tem um estímulo à inovação, não tem um estímulo a produzir sua própria tecnologia, vai ser sempre dependente de tecnologias externas. É essa mentalidade de investimento, sabe? E não estou aqui apontando o nome de determinado candidato ou presidente, não, porque isso não é de agora, já tem um bom tempo. Então, sim, os projetos dependem de recursos. Hoje nós temos uma grande parte de investimento de recursos privados, recursos esses de obrigação, que as empresas têm que investir, por exemplo, com projetos P&D na área de petróleo, regulamentado por lei, as empresas têm que investir 1% de royalties, né, gerado anualmente em pesquisa de P&D. Também na de energia elétrica, ANEEL, da mesma forma. Só que, infelizmente, recentemente foi aprovado a MP aí, onde as empresas não são mais obrigadas a investir em ciência e tecnologia. Agora elas podem simplesmente repassar esse recurso para a sucata de caminhões. Vocês devem ter assistido. Olha a que nível nós chegamos. Mas sim, nós temos investimentos da ANP, temos parcerias com algumas empresas do setor de saneamento, OS2, Corteva, Dupont. Tem que citar os nomes. A Uber do Brasil investiu em um projeto conosco de fitorremediação in situ que a gente está aplicando lá na região de Garapuá, próximo a Morro de São Paulo, que sofreu derramamento em 2019. Temos investimento do CNPq junto com a Marinha do Brasil para projetos de remediação de petróleo também. E, é claro, investimentos da UFBA, por menor que seja, afinal de contas a UFBA está sobrevivendo aí com aparelhos, né, com bolsas de iniciação científica. Então, mas é importante destacar essa relação com o setor privado e o setor público. O setor privado tem um papel importante. Eu tive a oportunidade, no meu doutorado, de passar um período no Canadá, ficar na escola de engenharia da Newfoundland University e assistir aquilo, fiquei assim, sabe, surpreso, conhecer aquele mundo onde formavam pessoas, engenheiras, engenheiros para atuar na indústria, a indústria lá junto com a universidade. Uma boa relação, né, formando, observando os interesses do país, da indústria, certo? De uma forma muito organizada e também da universidade, gerando tecnologia, crescendo o país, né? O Canadá é um país gigantesco, que é uma referência mundial aí na indústria do petróleo, na indústria de uma maneira geral, na área ambiental.
E a relação lá entre universidade, indústria, governo é muito boa. E a gente tinha aquele ecossistema dentro da universidade de formar pessoas que alguns ficavam na academia porque gostavam de ficar ali. Não porque simplesmente não tinha uma opção na indústria, como infelizmente ainda acontece no Brasil hoje. Muita gente está no mundo acadêmico, mas não queria estar ali, né? Queria estar na indústria e não teve a oportunidade. Claro, ainda bem que não é o nosso caso, né, gente? A gente gosta muito da academia, a gente gosta muito da pesquisa, mas é necessário que o nosso país construa esse diálogo entre a academia, a indústria, o setor privado, o setor público, que a gente sempre conversou bem, né? Recentemente não temos conseguido conversar bem, os interesses públicos são outros, mas ainda assim a gente tem fonte de recurso. Eliseu, ele precisou sair devido a motivos pessoais, então a gente vai fazer a última pergunta só com o professor Ícaro, os agradecimentos. E foi tudo muito incrível que foi dito aqui, muito agregador, tanto da parte dos projetos como da técnica empregada, das problemáticas que nós temos com falta de investimento no projeto, que é tão incrível e importante, que são as biotecnologias. Pensando em tudo nisso, eu gostaria de saber a importância de uma abordagem analítica bem feita, pensando nos problemas que existem, usando essa abordagem como base para facilitar a resolução de outros, com parte de uma estratégia de gestão de danos. E também como poderíamos abordar as tecnologias de biorefinaria de maneira mais estratégicas, para que haja um valor acadêmico de pesquisa e investimento em metodologia. Qual seria uma perspectiva do futuro das bioestratégias de recuperação empregando nas problemáticas que, infelizmente, têm se tornando recorrentes, como esses vazamentos de petróleo que temos visto? Excelente pergunta, Ingrid. Acho que foi uma boa pergunta para a gente fechar o tema. Olha, primeiro essa questão, vou começar respondendo pelo final. Essa questão de recuperar áreas degradadas, a gente vai ter que fazer ainda durante muitos anos. Recentemente foi divulgado um dado que o Brasil tem proporcionalmente mais área degradada do que áreas não degradadas disponíveis para investimento, tanto para produzir alimentos quanto para crescimento industrial. E, infelizmente, nós temos um baixo quantitativo de recursos humanos preparados para isso, para resolver esses problemas de áreas degradadas. E, com isso, cresce uma especulação muito grande nas áreas que não estão degradadas. Cresce especulação em florestas. Olha o caso da floresta amazônica, altamente cobiçada para desmatamento, para crescimento do agronegócio, da indústria, da mineração, não é verdade? E uma outra série de indústrias. Pois eu digo a vocês que isso é falta de organização, de ideias, de conhecimento, de que as áreas degradadas podem ser altamente produtivas. Pode produzir energias renováveis, energias que não emitem gases de efeito estufa justamente nessas áreas. Por exemplo, as biorefinarias, você falou, qual a estratégia? Observe o modelo da Alemanha, referência mundial, que investe alto em projetos de bioeconomia. Inclusive, a gente tem se aproximado de uma parceria recente com a Alemanha para desenvolver projetos aqui no Brasil, na área de bioeconomia. A Alemanha reconhece que nós temos um país de biodiversidade importante, que nós temos pessoas aqui que são capazes, que conhecem a sua biodiversidade, que têm boa vontade para trabalhar. Então, é preciso, inicialmente, em nível de políticas públicas, que nós tenhamos representantes que coloquem essa pauta como uma pauta relevante. E ter, obviamente, líderes que entendam que a gente está indo num caminho diferente, de transição energética, de menor emissão, e que a bioeconomia, e dentro desse escopo a biorefinaria, é um grande potencial pouco explorado no país. Observe o tamanho da costa que nós temos, observe o tamanho do território que nós temos. A gente pode incorporar biorefinarias em todos os setores, tornando os processos mais circulares, reaproveitando energia, resíduos, diminuindo até a geração de resíduos, porque eu entendo que muitos são insumos para a produção energética, para a diminuição das emissões, entender muito bem das cadeias produtivas existentes, quais são os gargalos que existem. Observe no semiárido a grande produção de sisal. A Bahia é uma das principais produtoras de sisal do planeta, que abastece a China, por exemplo, que é um dos grandes negociadores que nós temos com o país e que foi desrespeitada aí recentemente por quem a gente sabe, que não vale a pena ser citado. E, infelizmente, existem vários gargalos na indústria da produção de sisal aqui no semiárido. Sisal é um produto que se gera aqui no nosso território baiano, em Valente, por exemplo, e que é importante para a economia local, mas gera resíduos sólidos, no caso biomassa, e efluentes líquidos
que são lançados nos solos altamente contaminados, água que é perdida, grande problema da região, água. E a gente consegue agora, em um projeto, incorporar a biorefinaria nesse processo para aproveitamento, tratamento dessa água, geração de energia. E aí a gente vem para a costa brasileira, água que produz poucos pescados, produção baixa. Por que não utilizar essas águas para gerar bioenergia, gerar biomassa? Nós temos aí ainda 50% do país que gera efluente, que não é tratado, que é lançado em rios e mares, que poderia ser direcionado para uma biorefinaria para gerar biomassa de alto valor agregado, recuperar recursos em efluentes. Não é verdade? A indústria do petróleo também pode utilizar a biorefinaria para isso. Enfim, eu estou citando aqui alguns exemplos que a gente vem trabalhando, mas existem várias possibilidades. A grande questão são as políticas públicas, uma organização dos setores, um entendimento do arranjo local produtivo para estimular a simbiose industrial, estimular parcerias entre indústrias naquele local, gerar, de certa forma, conexões. Isso é preciso primeiro mapear essas cadeias produtivas, os arranjos locais produtivos, e a partir daí identificar os gargalos, as fontes de energias perdidas, fontes de resíduos que são perdidos, que podem se tornar insumo, e a gente tornar os processos mais circulares. É isso que é proposto no nosso GBLab. É inovação em biotecnologia e bioeconomia circular. Então, fecha assim. É por isso que esse é o nosso slogan, inovação em biotecnologia e bioeconomia circular. E a tradução disso que a gente desenvolve, e que, se for definir em um termo só, seria as biorrefinarias, que conseguem tornar esses conceitos em um modelo eficiente, que pode ser um caminho que já vem sendo seguido por Alemanha, pela União Europeia, nos Estados Unidos, no Canadá. Vou falar daqui também, aqui no Peru, no Chile, no Brasil, em Santa Catarina, e a gente tem aí possibilidade de colocar o país como uma grande referência, a grande potência em bioeconomia. É isso. E quero agradecer a vocês pelo convite e também parabenizar a Eliseu, que esteve aqui conosco, que é um estudante aí que se dedica muito à ciência, tem um amor grande pela ciência, tem interesse grande no mundo acadêmico, e eu não tenho a menor dúvida que ele, se preparando, entendendo que esse é um papel muito sério, importante, de ser docente, de ser pesquisador, de ser líder, se ele continuar nesse caminho, se dedicando, eu tenho certeza que ele vai ser uma grande referência aí, lá na frente, na engenharia sanitária e ambiental, sobretudo na área de bioeconomia. Parabéns, meninas, vocês aí pelo trabalho. A gente que agradece, professor. Muito obrigada. É muito importante, né, esse espaço para falar sobre o que é desenvolvido dentro da universidade. Então, foi de extrema importância ouvir você e Eliseu falando, né? Enfim, nossos agradecimentos. Sim, eu também agradeço muito a você, professor, a Eliseu, pela disponibilidade, interesse de estar aqui conosco na gravação do podcast Jogando Verde, por ter exposto tudo isso, porque é muito importante, né, que as pessoas tenham conhecimento das biotecnologias, das bioestratégias, do potencial que o Brasil tem para isso, porque é o futuro. Então, muito obrigada. Obrigada também a você que ficou até aqui nos escutando até esse momento. Muito obrigada. Lembrando, né, que essa é uma atividade desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFBA. E para continuar ouvindo o podcast, basta ficar atento às nossas redes sociais no Instagram, @petambiental.ufba, e fiquem ligados, não percam nenhum episódio.